Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. A verdadeira grandeza, aquela que agrada a Deus, está no servir. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos do 20 ao 28. Mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe com um bom entendimento da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que tenhamos sabedoria e discernimento diante da Tua Palavra, para que possamos colocar em prática toda a Tua vontade. Tudo isso te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de forma especial hoje, pela intercessão de São Tiago Maior, apóstolo de Jesus, e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, acompanhem comigo o Evangelho, repito, São Mateus, capítulo 20, versículos do 20 ao 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer o pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, nós estamos diante de um grande ensinamento de Jesus. O Santo Evangelho de hoje nos apresenta uma riqueza muito grande. Jesus está ensinando os seus apóstolos o que de fato agrada a Deus, o que de fato é ser grande aos olhos de Deus, o que de fato significa gozar dos primeiros lugares diante de Deus. E tudo isso gira em torno da prática do servir ao irmão. Jesus vai deixar bem claro, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. A lógica de Jesus é completamente diferente da lógica do mundo. É completamente diferente daquilo que os seus apóstolos, daquilo que o povo naquela época estava acostumado. O povo, vítima de opressão de um governo que era autoritário, que explorava todo o povo, que usava o seu poder não para beneficiar o povo, mas que usava o seu poder para oprimi-los. Era esta a impressão que se tinha. Um povo extremamente vaidoso, um reino extremamente vaidoso, as pessoas que ocupavam lugares de destaque, elas não se preocupavam em servir os outros, elas se preocupavam em ser servidas, em gozarem de privilégios. E olha só que interessante, meus caros.
Esse ensinamento de Jesus foi feito há mais de 2000 anos. E se nós prestarmos bem atenção, nós vamos perceber que, nos dias de hoje, esse cenário não é muito diferente. Ainda em nosso meio, nós estamos envoltos em uma sociedade que quer destaque, que quer ser servida, que quer ocupar lugares de privilégios, que não tem como premissa de suas vidas o bem servir, o se colocar à disposição do irmão. Aquela situação que faz com que aquele que serve melhore a vida do outro, que se dispõe a tornar a vida do outro melhor a partir do teu esforço, a partir da tua entrega. Os filhos de Zebedeu, a mãe dos filhos de Zebedeu, ela vai se colocar diante de Jesus e vai fazer o pedido para que eles ocupem um lugar de destaque no reino de Deus, no reino de Jesus. E apesar deles estarem caminhando com Jesus já há um tempo, eles não haviam ainda compreendido que o reinado que Jesus estava anunciando era diferente desse reinado mundano. Que aquilo que agradava aos homens era completamente diferente daquilo que agradava a Deus. E Jesus vai aproveitar para dar esse grande ensinamento aos seus 12 apóstolos, para que quando eles fossem enviados em missão, eles também difundissem a lógica do reino de Deus, o verdadeiro sentido do amor que está em servir ao outro. Porque nós somente vamos agradar a Deus quando nós agradamos também, ou melhor, quando nós servimos aos teus filhos e filhas neste mundo. É assim que Deus quis contar com a nossa participação na construção do seu reino. Jesus vai deixar bem claro que não basta o nosso querer. Ele não está dizendo que ocupar lugar de destaque é ruim. Não é isso. Não é esse o ensinamento do Evangelho. O que Jesus está ensinando ao povo daquela época e também a cada um de nós é que esses lugares, eles serão ocupados não simplesmente pelo meu desejo, pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. Porque é Deus que nos escolhe, é Deus que nos prepara, é Deus que nos capacita para exercermos a missão que Ele nos incumbe. Seja ela uma missão onde não se ocupa lugares de destaque diante da sociedade, ou seja, aquela em que se ocupe esses tais lugares, mas o propósito, a essência, o fundamento de toda esta incumbência que Deus nos dá está verdadeiramente no ato de bem servir, de servir ao irmão com caridade, com amor. É isso que Deus espera de nós. E é isso que Jesus está revelando ao povo naquele momento. Olha, não basta vocês quererem ocupar tais e tais lugares, porque quem escolhe é Deus, quem prepara é Deus. Por isso, a nós nos cabe estar à disposição, estar de coração aberto para ouvir aquilo que Deus fala ao nosso coração, para ouvir o chamado de Deus. Deus nos chama pelo nome, de forma personalíssima, íntima e individual. Deus nos escolhe, nos capacita e nos entrega uma missão. Mas nós somente vamos perceber esta missão, nós somente vamos compreender o que Deus espera de nós, para que assim nós possamos cumprir a missão que Ele nos incumbe e gozar de destaque diante dEle, agradar a Deus. Nós só vamos perceber tudo isso se nós estivermos em conexão com Deus numa vida de oração. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, é tão importante rezarmos a Deus, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, pedir ao Espírito Santo que nos abençoe com sabedoria diante das situações do mundo, para que nós possamos perceber qual a vontade que Deus tem para a nossa vida, aonde Deus quer que nós ocupemos os nossos lugares. E seja onde for que Deus nos chamar,
que nós nos coloquemos à disposição com muita alegria, que nós nos coloquemos à disposição do servir com muito amor, que nós não nos preocupemos se isso terá destaque no mundo, se isso será agradável aos homens. Não nos preocupemos em ter afagos ao nosso ego, não nos preocupemos em sermos elogiados pela sociedade, não nos ocupemos em ter esses lugares de privilégios. Não é isso que agrada a Deus. Muito pelo contrário, Jesus está nos ensinando que é preciso combater essa nossa vaidade, esse nosso desejo de ter as coisas para nos envaidecer, esse nosso desejo de afagos ao nosso ego. Isso é muito ruim, isso nos faz muito mal. É preciso que nós abramos o nosso coração, estejamos à disposição de Deus para fazer aquilo que Ele nos designa. Porque ao final de tudo, ao final das contas, é Ele que nos prepara. Assim, nós seremos considerados grandes diante de Deus. Nós ocuparemos os primeiros lugares, porque os primeiros lugares cabem àquele que serve. Essa é a lógica que Jesus está tentando colocar aos seus apóstolos. Essa é a lógica que Jesus vem tentando nos ensinar até os dias de hoje. Portanto, meus caros, rezemos ao Espírito Santo para que Ele nos dê sabedoria diante dessa palavra, para que nós tenhamos esse mesmo pensamento de Jesus, para que nós tenhamos essa mesma disposição daquele que não veio para ser servido, mas daquele que veio para servir. Portanto, aonde quer que nós estejamos neste mundo, ocupando a função que estivermos ocupando, seja elas quais forem, das mais simples às mais complexas, das mais humildes, das mais vangloriadas, não importa. Aonde nós estivermos, que nós possamos nos colocar de coração sempre manso e humilde, como de Jesus, e nos colocar a serviço do irmão. É assim que nós exerceremos o amor, porque o amor de Jesus é esse amor que não mede esforços para melhorar a vida daqueles que Deus atrai até nós. Assim, não nos preocupemos em sermos grandes no mundo, em sermos os primeiros, em ocupar os primeiros lugares, em estarmos em posições privilegiadas, em cargos importantes. Tudo isso é secundário. Tudo isso depende da vontade de Deus. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos capacita. Aonde quer que estejamos, façamos tudo com amor e assim nos tornaremos grandes aos olhos de Deus. Amém? Muito obrigado por essa partilha, por esse momento de reflexão. Se de alguma maneira essa mensagem foi importante para você, te deixou um bom esclarecimento, partilhe esse vídeo, deixe o seu comentário. Diga aí no vídeo o seu amém, o seu assim seja, para que a plataforma impulsione a outras pessoas. Tenham todos um santo e abençoado dia sob a proteção de São Tiago Maior e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.